Agora deixa eu te perguntar, você já parou para pensar que aquela dor nas costas, ou então aquela dor de cabeça frequente que não passa, ou aquela tensão aqui, ó, nos ombros, tudo isso pode estar relacionado ao seu estado emocional? Pois é, a dor, minha gente, funciona como um mecanismo do corpo para passar uma mensagem para a gente que algo não vai bem, não é? E as emoções têm total influência no nosso bem ou no nosso mal-estar. Assunto para a gente entender agora no Papo de Quinta. E para conversar com a gente sobre as chamadas dores emocionais, aqui no estúdio, recebo a psicóloga Renata Toscano. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Obrigada, Bom te prazer receber estar aqui e tirar as dúvidas do pessoal, Sim, né, sobre com esse certeza. assunto. Tudo certo. Você aí, ó, que está em casa, sabe que para o nosso Papo de Quinta ficar completo, claro que eu conto com a sua participação, né? O WhatsApp do Mulher Demais é o 991050400. Compartilhe algum relato seu de alguém que você conhece, né? Se você por acaso já identificou essas dores, se elas estão ou não relacionadas a algum tipo de emoção, vai mandando aí seu relato, sua pergunta pra gente. Aproveita que tem especialista na área, tá? E aí, Renata, eu queria já começar a partir do conceito, né? Queria que você explicasse pra gente o que são as dores emocionais. Explica, por favor. Então, para a gente falar de dor emocional, Bruna, é interessante a gente entender que elas partem de algo externo, né? Necessariamente precisa ter um gatilho, geralmente situações que podem estar ativando esse sentimento, essa dor. Né? Uma dor, na verdade, a gente não tem como mensurar, porque é uma dor subjetiva. Sim. Diferente quando você vai ao médico e diz assim, eu estou com a dor nas costas. Ele vai lá, avalia, vê se é uma tensão, se é alguma lesão, alguma contusão. Mas quando a gente fala dor emocional, é uma dor subjetiva que há um comprometimento, né? A princípio das funções emocionais, quando você acaba se isolando, tendo algumas dificuldades de relacionamento. Sim. E também pode chegar a comprometer o corpo, como você bem colocou. Entendi. Então, são aspectos das emoções que podem aí refletir na nossa saúde física mesmo, sim, né? Sim, com certeza. Entendi. A gente separou aqui uma telinha, na verdade, uma única tela, para você ver alguns exemplos de dores físicas que podem estar relacionadas às suas emoções. Vamos soltar aí na tela para que você possa acompanhar junto com a gente aqui no nosso Papo de Quinta. São as dores consideradas mais frequentes, tá? Até já citei aqui pra você, por exemplo, dor de cabeça, que eu acho que é a mais comum, não é, Renata? Aqui, ó, na tela a gente tá vendo alguns exemplos de dores emocionais, as mais frequentes: dor de cabeça, dor no pescoço ou na nuca, dor nos ombros, nas costas, aquela dor na lombar, dores nas articulações, dores musculares também muito frequente, e também a famosa dor de estômago. Esses são alguns exemplos de dores físicas que acendem aí o alerta de que a sua emoção ou as suas emoções podem não ir tão bem, né? Isso. E eu acrescento aí lesões de pele. Sim. Queda de cabelo, né? Então, são situações que não necessariamente causam dor, mas que podem ser um alerta, um sinal de que algo também não está legal, não está bem. A emoção está ali de alguma forma desestruturada. E muitas vezes, quando a gente fala sobre dor, é um desconforto, é algo ruim. Sim. E as emoções também precisam necessariamente ser ruins, nesse caso, para causar dor, então, Renata? Então, Bruna, quando a gente fala de emoção, a gente não tem como precisar ou dizer, na verdade, né, que existe emoção boa e emoção ruim. Todas as emoções, elas são boas. Mesmo a raiva, mesmo a tristeza, são emoções que, se existem, se faz necessário sentirmos para podermos elaborá-las. O que não se pode é permitir que essas emoções, elas nos controlem. Então, se eu estou vivendo uma situação, por exemplo, uma dor emocional muito frequente, o luto. Sim. O luto, ele traz uma dor emocional, que quando a gente não supera ele, há grandes chances dessa dor emocional ela ser somatizada fisicamente. Entendi. Então, ser caracterizada por uma gastrite, por uma úlcera, por um refluxo, uma dermatite, uma queda de cabelo, uma enxaqueca. Mais de 45% das dores de cefaleia, né, a dor de cabeça, ela é de ordem emocional. Nossa!
Isso segundo dados atuais. Então, assim, como é que eu venho gerindo as minhas emoções? Exato. Então, no caso, essas dores físicas, que são consequências da questão das emoções, elas são um reflexo de que você não está tratando essas emoções, você não está sabendo lidar com elas. Isso, com certeza. E aí o alerta. Então, se eu me conheço, parte do pressuposto que a gente precisa buscar o autoconhecimento. A gente percebe quando o nosso corpo, ele não está bem porque ele dá sinais. Entendi. Então, se eu não consigo identificar se as minhas emoções estão ou não me fazendo bem, ou se eu não estou conseguindo geri-las, automaticamente algum sinal o nosso corpo vai nos dar. Então, que a gente possa estar atento para buscar ajuda. Sem dúvida, sem dúvida. E também ter atenção a esses sinais de alerta, que são muito importantes, né? Uma telespectadora, aliás, vários aqui já estão participando da nossa interação através do WhatsApp do Mulher Demais. Nossa telespectadora não se identificou, mas ela disse que tem ansiedade. Ela disse que chora de medo e muitas vezes ela sente dor de garganta quando está durante essas crises, por exemplo, formigamento, dormência. Ela quer saber se isso tudo pode estar relacionado à ansiedade, que é algo mental refletindo em questões físicas, Renata. A dor emocional, quando eu falei a questão do luto, pode ser o desprezo, a ansiedade, a depressão, também é caracterizado uma dor emocional. Essa dor na garganta pode ser uma sensação de entalo. Isso. Que geralmente as pessoas, quando elas não conseguem falar ou expressar o que está sentindo, vem como se fosse um bolo aqui, alguma coisa entalada. Então é importante, ela não falou o nome, né? Não se identificou. É interessante que, já que você está nos assistindo, buscar auxílio, buscar a ajuda de um profissional, né, da psicologia ou até mesmo um psiquiatra, para você conversar. E se você não tiver acesso, procure alguém de confiança, pode ser um padre, um amigo, um pastor, né, para poder tentar colocar essas emoções para fora. Compartilhar, né? Alguém de confiança. Isso, com certeza. Mais uma dúvida agora da Luciana. Preste atenção, mais uma pessoa aqui com relato de ansiedade. Ela disse que sente muita dor nos ombros, na lombar e principalmente quando ela está em crise de ansiedade ou quando ela fica muito tensa. E aí ela pergunta, Renato, o que é que eu devo fazer, né? Nessa situação, acho que para conter, né? Ela perguntou assim, ó, nessa situação, o que é que eu faço? E depois também para tratar tudo isso como um todo, né? O interessante é que a ansiedade, ela na verdade, o start da ansiedade é o mesmo hormônio do estresse, que é o cortisol. Sim. E o cortisol, ele aumenta a nossa percepção da dor, né? E também tensiona toda a nossa musculatura. Então, tudo que ela está falando aí é real e faz sentido. Que quem geralmente não conhece, acha que acaba sendo algo, a pessoa está se vitimizando. Então, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, se cobrar menos, buscar a ajuda de um profissional, tentar ter tempo de qualidade para você, fazer coisas que você sabe que fazem bem para você, como uma leitura, assistir um filme, pegar mais leve na vida, sabe? Porque a ansiedade em si pode ser por diversos fatores. Autocobrança, no trabalho, por si só, na escola, na faculdade, né? Às vezes um relacionamento tóxico. Então, a gente tem que entender como está o nosso entorno para a gente poder, de fato, agir e modificar a situação. Impressionante aqui, Renata, como tem gente aqui que está se identificando com bacana. Tudo isso que você está falando, né? E claro, aproveitando aqui esse canal de informação para tirar dúvidas e tentar também resolver o problema, né? Mais uma telespectadora dizendo que sente todas essas dores que a gente está falando aqui e inclusive acrescentou uma dor de barriga, quando tenho emoções à flor da pele ou raiva ou tristeza. Também uma questão muito comum, né? Isso, muito. Primeiro porque o nosso cérebro, ele está totalmente interligado com o nosso estômago e com o nosso intestino através do nervo vago. Então, todas as nossas emoções também são processadas, né, no nosso sistema gastrointestinal. Então, é muito comum diarreia, né? Essa dor de barriga, essa diarreia, também azia, sensação de querer a ânsia do vômito, né? sim, né? Dores no estômago. Então, é um sinal de que algo não está bem, né? Então, acho que o importante, a gente acabou de sair de um janeiro branco, onde a gente está conscientizando a população da importância de se falar sobre a saúde mental, sobre as nossas demandas emocionais. E a gente já começa, até parabenizo vocês, né, por estar trazendo um tema tão importante, não deixar de falar da saúde mental. Sem dúvida. Então, assim, é o start para a gente parar e pensar, será que realmente eu estou bem?
Porque às vezes eu recebo muita demanda no consultório, encaminhados por gastro, por neuro, por dermatologistas, que não acham uma causa realmente patológica, clínica, e encaminha para o psicólogo porque é de ordem emocional. Até porque muitas vezes a gente vai ao médico, a gente toma a medicação, aquela dor, aquela sensação não passa. E aí realmente a gente precisa acender esse alerta de que muitas vezes não está relacionado somente ao aspecto físico, mas que a sua mente também está sendo relacionada ali, sendo de alguma forma interferindo nessa situação, né, Renata? E há uma negação das pessoas, né, Bruna? Ainda, infelizmente, as pessoas elas negam quando a gente traz questões de ordem psicológica, porque ainda a psicologia e a psiquiatria ainda está muito relacionado à loucura, que as pessoas ainda acreditam, né, que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando do adoecimento ao nível de loucura, e não é isso, gente. É falar sobre saúde, é falar sobre bem-estar. Cerca hoje de 70% dos meus pacientes não têm demanda psiquiátrica nem psicológica. Estão ali porque querem se conhecer, estão ali porque querem ser pessoas melhores. Então, eu acho que esse tema, ele traz à tona essa importância, né, da gente ter essa conscientização, esse start de tentar se perceber, não só no contexto psicológico, como também no contexto físico. Sem dúvida, né? Forma de prevenção até para evitar que essas dores apareçam, né, de alguma forma, ou já saber encaminhar aí direitinho. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá, Renata? Enquanto isso, você vai compartilhando aí um relato, sua experiência, suas dúvidas, através do Zap do MD 991050400, e eu volto já com as perguntas, então, combinado, então. Vamos